capacidade é para 300 estudantes. Vamos lá. Então, boa noite. Para quem não me conhece, eu me chamo Jéssica Gatti. Estou aqui hoje para falar com vocês sobre um dos meus temas preferidos. São os óleos essenciais cítricos. Ai, Jéssica, por que os cítricos são seus preferidos? Eu quero explicar todos os detalhes para que vocês entendam o poder desses óleos essenciais, a preciosidade de cada um deles. Vamos comigo, vamos lá que a gente vai entender melhor. Vou mostrar para vocês cada detalhe incrível desses óleos poderosíssimos. Antes de mais nada, é muito importante explicar para vocês, mostrarem para vocês a forma como esses óleos essenciais são extraídos. Eu percebo, assim, que muitos de vocês, quando a gente está conversando e tudo mais, a gente percebe que muitas pessoas confundem o sumo, o líquido ali da fruta, né, do fruto, com o que é o óleo essencial de fato. Então, para a gente entender, eu coloquei até uma foto ali, tem a foto dos frutos ali, né? E lá em cima, no canto superior direito, tem um zoom da casca do fruto. E o que é isso? Por que a casca, Jéssica? Porque os óleos essenciais cítricos, eles são extraídos da casca dos frutos. Então, há uma confusão muito grande e eu queria trazer isso para vocês para explicar de forma bem bacana como é feita essa extração, né? De onde sai esse óleo essencial. Então, não vem do líquido que fica dentro desses frutos, vem da casca. E por que eu coloquei aquele zoom? Tá vendo essas bolinhas, né? Esses pequenos furinhos, são furinhos, né? Na casca, provavelmente dessa foto é de uma casca de limão siciliano. Nesses furinhos, nós temos pequenas bolsinhas, pequenas gotículas que dão origem a esses óleos essenciais. Como que funciona? Essa prensagem a frio, né? Como que é feita essa remoção, essa extração, não remoção, essa extração do óleo essencial da casca. Os limões ou os outros frutos, né, a tangerina, enfim, o fruto fica dentro de um reservatório onde ele vai sendo movimentado, chacoalhado numa grande velocidade, e ali são feitas pequenas raspagens numa intensidade muito forte, então uma grande intensidade vai raspando a casca para tirar o que está naqueles furinhos ali. Depois disso, a máquina leva, né, transporta esse produto, essa extração ali dos furinhos para um tonel e vai sendo feita toda a mudança ali, a extração realmente do óleo essencial. Eu tive o prazer de visitar a Biocitrus em Montenegro, ali no Rio Grande do Sul. Passei alguns dias ali, visitei e pude ver o método de plantio. Depois eu vou mandar algumas fotos para vocês lá no grupo. Pude ver o método de plantio, pude ver também a extração. Então, eu vi desde a fazenda, onde eles cultivam os frutos, onde tem toda uma contagem para que esses frutos não tenham muitos pesticidas, é tudo muito certinho, né? Porque a gente não pode ter um óleo essencial intoxicado. Então, é tudo muito regrado e tudo mais. Depois, esses frutos são transferidos para a Biocitrus, onde é feito todo esse processo de prensagem a frio. Pude passar ali pelo meio da indústria, onde os frutos... Por isso que eu estou falando esses movimentos para vocês, eu vi pessoalmente. Eu pude prestigiar a extração do óleo essencial, eu pude sentir aquele aroma. Pensem como eu saí daquele lugar, gente. O aroma do óleo essencial da fonte. Então, foi muito bacana. Então, esse processo ele é diferente de outros óleos essenciais que são destilados a vapor. Então, aqui nós não temos isso, é tudo a frio. Quando ele vai para o tonel, são feitas algumas separações, porque grande parte do que é extraído do fruto é o hidrolato. O que é o hidrolato? Vocês conhecem aqueles florais, né? Os florais de Bach, que muita gente fala. Grande parte do que é extraído vira hidrolato, né? Então, é separado. Uma parte
é óleo essencial, uma parte é hidrolato. Uma parte vai para um lado, outra parte vai para o outro. Então, é bem bacana ver esse processo. Tudo feito a frio. Então, esse processo de prensagem é como se fosse espremer os frutos, mas é espremer diferente de espremer um limão. Então, o óleo essencial não é a mesma coisa de você espremer o limão na sua casa. Ele vai raspar, ele vai espremer a casca. Então, o óleo essencial vem da casca. Não esqueçam disso, tá bom? Agora que a gente já entendeu sobre a prensagem a frio, a forma como esses óleos essenciais são extraídos, tá aparecendo inteiro aí para vocês? Que aqui para mim parece que tá cortando. O texto aparece? Ah, agora apareceu, agora deu certo. Agora que a gente já entendeu de onde saem esses óleos essenciais, de onde eles vêm, entendendo que não é do sumo do limão, não é do líquido, por que eles são tão especiais? Por que uma aula só para falar deles? Os óleos essenciais cítricos, gente, eles são constituídos por monoterpenos. O que é isso, Jéssica? É uma palavra difícil, mas é uma palavra que diz tudo sobre a eficácia e o poder dos óleos essenciais cítricos. Por quê? Os monoterpenos são pequenas moléculas que estão presentes nesses óleos essenciais. E o que essas moléculas são? Elas são altamente voláteis. O que é isso? Uma substância volátil é uma substância que evapora com muita facilidade. Então, se você deixar um frasco de limão siciliano aberto e do lado um frasco de lavanda aberto, com certeza o óleo essencial de limão siciliano vai evaporar muito mais rápido. Você vai perder aquele frasco rapidinho. Temos muitos casos de pessoas que esquecem a tampa de um óleo cítrico meio aberta, né? Ela não tá 100% aberta, mas não fechou direito. Do nada a pessoa me manda mensagem: Jéssica do céu, o meu óleo de laranja selvagem evaporou total, eu tô sem óleo. E aí vai ver, ah, você fechou certinho? Nossa, não estava 100% fechado. Então, o óleo essencial cítrico, ele é extremamente volátil, ele evapora muito rápido. Nossa, Jéssica, mas isso faz desse óleo um óleo especial? Isso é ruim, né? Vai evaporar rápido. Não, gente, é aí que a gente se engana. É justamente por essa característica que eles são maravilhosos. Por quê? Justamente por evaporar muito rápido, quando nós inalamos esses óleos essenciais, a rapidez, a agilidade com que esses óleos trabalham no nosso organismo é muito grande, é muito maior. Então, eles são ágeis, eles agem de forma rápida no nosso corpo e principalmente nas nossas emoções. Porque tudo que é volátil, tudo que evapora muito rápido, a gente inala e faz o efeito ali. A gente sabe que quando nós inalamos um óleo essencial, o efeito emocional é muito grande. E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Não só sobre emocional, mas focar nisso. Porque isso é muito precioso e talvez muitas pessoas não saibam explorar o potencial dos óleos cítricos. Então, memorizem isso. Compostos por substâncias, né, por moléculas muito pequenininhas, que são fáceis de evaporar e de ser feito no nosso organismo justamente por esse formato pequeno, né? Por esse formato leve. Vamos falar sobre isso, leve. A leveza dos óleos vem justamente dos monoterpenos. E quem são esses monoterpenos? Vamos dar nomes, né? Nós temos vários, então os nossos óleos essenciais variam. Por que que o limão siciliano é parecido com o limão Tahiti, só que não é igual? Por conta das diferenças desses compostos, dessas moléculas que chamam monoterpenos. Limoneno é a principal. Limoneno nós temos em todos eles. O limoneno é a principal molécula de monoterpeno que constitui a maioria dos óleos essenciais cítricos, tá? A gente já vai falar sobre o limoneno, como que ele atua e tudo mais. Beta-pineno, nós temos em alguns óleos essenciais, gama-terpineno, mirceno, e temos mais outros também que estão numa quantidade menor, mas que talvez façam diferenças também em alguns óleos essenciais. Então, nós temos vários tipos de monoterpenos, e são esses tipos diferentes que vão diferenciar o laranja do bergamota, por que que um é mais indicado para depressão e o outro não, enfim. Tudo tem explicação e a gente vai entender aqui. O que esses compostos fazem? É só porque eles são voláteis e porque eles são rápidos? É só por isso que eles são bons? Não.
Às vezes o composto é rápido, mas ele não é calmante, ele não, né, ele não serve para nada. Aqui nós temos compostos que agem diretamente no nosso sistema límbico. E o que esses óleos essenciais, o que esses compostos dos cítricos vão fazer no nosso cérebro, né? Eles vão estimular os neurotransmissores da serotonina e dopamina. O que é isso, Jéssica? Os hormônios da felicidade. Simplificando, a serotonina e a dopamina ajudam o nosso corpo, o nosso cérebro a liberar emoções positivas. Então, quando a gente tem serotonina e dopamina em abundância no nosso sistema nervoso, nós ficamos felizes, nós ficamos alegres. Por isso, os óleos cítricos são considerados os óleos essenciais da alegria, da felicidade. Então, óleo cítrico é sinônimo de alegria. Olha que incrível, gente. O nosso corpo, ele é incrível. Nós podemos usufruir disso ao máximo, entendendo melhor como funciona e usando os óleos essenciais a nosso favor. Deixa eu ver. Agora apareceu. Só para vocês entenderem um pouquinho mais, eu coloquei aqui uma explicação do sistema límbico para que vocês possam entender. Quando nós inalamos o óleo essencial, ou qualquer substância, né? Mas aqui nós estamos falando do óleo essencial. Os nossos nervos olfativos, esses receptores olfativos, estão interagindo com as moléculas do óleo essencial. Então, como eles são cítricos, muito mais rápido, muito mais fácil nessa absorção. Da cavidade nasal, onde esses receptores olfativos estão captando o aroma, vai direcionar diretamente pro bulbo olfativo. E o bulbo olfativo, ele já está diretamente conectado com o nosso sistema límbico. O sistema límbico é quem dá os comandos para as emoções. Então, por isso que é muito rápido quando a gente inala um óleo essencial. As respostas são muito rápidas. Então, eu coloquei esse esqueminha aqui para vocês entenderem. E mais rápido ainda, quando a gente usa um óleo cítrico. Então, olha que maravilhoso. Se eu estou me sentindo estressada, se eu estou me sentindo mal, ansiosa, seja lá qual a emoção negativa que eu estou sentindo, se eu inalar um óleo essencial cítrico, eu tenho uma resposta muito rápida. Eu consigo me acalmar mais rapidamente. Talvez eu queira me acalmar naquele momento. Então, o óleo cítrico, ele é a escolha perfeita para isso. Porque todo o mecanismo do nosso corpo está a favor das moléculas dos óleos cítricos. A gente tem uma resposta muito rápida. Então, é muito incrível. Estão entendendo a preciosidade disso tudo? Gente, é incrível, incrível mesmo. Algumas pessoas estão mandando mensagem no bate-papo. Eu vou ler aqui para não ficar perdida no final. A Lilian falou que o óleo essencial preferido dela é tangerina. Eu chamo a Lilian de louca da tangerina, gente, porque ela ama tangerina mesmo. Ela é apaixonada na tangerina. A Marli mandou uma mensagem muito especial ali, muito querida. Você também é muito especial, Marli. E ela escreveu sobre a questão dos óleos essenciais cítricos. Que muitas vezes ela coloca os óleos cítricos no difusor e aí ela desliga. No outro dia ela liga com aquele restinho e não tá mais o mesmo aroma. Por quê? Porque evaporou, porque não tá mais ali. Então tá super bacana a sua colocação ali, porque é exatamente isso. Eles são muito voláteis, mas são muito especiais, gente, muito especiais, e é super bacana a gente poder entender isso da melhor forma. Deixa eu só arrumar aqui, porque eu acho que o Zoom tá certinho, não tem problema. Só tá cortando um pouquinho do lado ali. Agora, falando dos benefícios emocionais. Vamos começar pelas emoções, né? Porque eu já fiz aqui a propaganda. Emocionalmente, os óleos cítricos vão trazer luz, leveza, alegria, né? Eles vão nos deixar mais alegres, eles trazem essa felicidade, essa alegria por conta do limoneno, dos outros monoterpenos ali que nós temos também. Por quê? A gente já entendeu que eles ativam ali os neurotransmissores da serotonina e da dopamina. Eles vão atuar diretamente no sistema límbico, então eles vão equilibrar as nossas emoções e despertar o otimismo que a gente precisa para o dia a dia. Eles vão elevar o nosso humor, né, nos deixar muito mais animados, redução do estresse e da ansiedade.
por essa questão do estímulo, né, dessa alegria, desse ânimo, e por estimular serotonina e dopamina, também ajuda na criatividade, na inspiração. Quando nós estamos mais felizes, mais alegres, a gente sempre tende a ser mais criativo, né, a estar muito melhor. Clareza mental. Quando nós estamos leves, nós temos muito mais clareza mental para estar entendendo a situação que está acontecendo, a leveza emocional, a gente consegue analisar com mais calma tudo que está acontecendo. E, por fim, é o que eu já tinha falado, essa sensação de alegria, de bem-estar. Muito, muito, muito bacana. Vamos lá. Fisicamente, a gente falou muito das emoções, né? Mas a gente pode também ingerir os óleos cítricos, né? A maioria deles são super saborosos também de ingerir. E não bastasse a questão emocional, quando nós fazemos a ingestão ou o uso tópico, que a Andresa até tirou uma dúvida ali, que se usar um óleo de coco vai diminuir a evaporação? Vai diminuir. Só que o nosso objetivo aqui não é esse, né, Andresa? Na verdade, a gente quer que a evaporação seja rápida, por quê? Para a gente ter esse efeito rápido. Então, a regra é a básica, né? Vai usar de forma tópica, a gente vai falar ali de algumas questões que são pertinentes para o uso tópico, usa o óleo de coco, mas para inalar, continua sendo a mesma regra. Gotinha pura mesmo, porque nesse caso, o fato deles evaporarem rápido está a nosso favor, que aí a gente vai conseguir uma resposta muito rápida quando a gente inalar esse óleo, tá bom? Então, uso do óleo de coco só para situações específicas, por exemplo, para intestino, né? A gente vai falar que tem alguns óleos que são bons, aí usa o óleo de coco, tá bom? Porque daí não é legal aplicar puro na pele. Fisicamente, nós temos moléculas superativas e purificadoras. Então, nós temos óleos que são purificantes, né? O limoneno é um composto altamente purificante. Eu ganhei um produto de limpeza da minha vizinha e estava escrito lá que não era um produto de limpeza abrasivo, né? Ele era praticamente 100% de produtos naturais nele e eram tira-manchas. Ele se vende, eu não sei a marca, gente, mas eles vendem esse produto como se fosse, assim, um produto concorrente desses de supermercado, justamente porque ele não tem todos os componentes tóxicos, mas tira mancha. E aí, realmente, é muito forte. Ela comprou várias unidades e ela usou pouco, porque tem que diluir e tal. E aí, eu fui ver a composição. Limoneno. Uma composição gigantesca de limoneno naquilo. É muito forte, tem que tomar cuidado e tal. Então, o limoneno, ele é purificador. Quando você quer fazer algo altamente forte para produto de limpeza, por exemplo, eles colocam uma concentração gigantesca, muito, muito, muito mais gigantesca do que os óleos essenciais, né? Porque os óleos essenciais são próprios para consumo e tudo mais, mas só para vocês entenderem o grau de purificação dos óleos cítricos, né? Devido ao limoneno. Essas moléculas, né, dos óleos cítricos ajudam o corpo a eliminar as toxinas, né, devido a essa questão purificante. Então, ajuda a eliminar a toxina, equilibrar os processos inflamatórios, a grande maioria deles ajudam nisso. Então, eles são muito anti-inflamatórios e antioxidantes, principalmente o tangerina tem ação antioxidante muito potente. O que é antioxidante? Combate os radicais livres, que muitas vezes destroem as nossas células saudáveis, né? Então, combate esses radicais livres para deixar o nosso corpo mais equilibrado. Antimicrobianos e antivirais, fortalecem a nossa imunidade, auxiliam na defesa natural. Eles são digestivos e desintoxicantes, justamente, né, por estar fazendo essa limpeza, vai estimular o fígado, o sistema linfático. São os solventes naturais, ajudam nessa quebra de gorduras e na limpeza celular. Então, eles ajudam a quebrar as moléculas de gordura do nosso corpo também. Então, muita gente usa para emagrecimento, a gente vai falar sobre isso. E são revitalizantes, revigorantes, né? Eles aumentam a energia, a disposição também, se a gente ingerir. A gente está falando de inalar, mas também vai ter esse benefício físico, né? Utilizando de outra forma. Então, vamos falar sobre cada um deles agora. Vamos lá, vamos começar falando do lemon. O lemon, gente, é um dos óleos essenciais que mais tem limoneno na composição, tá? Eu não coloquei porcentagem aqui, porque eu quis pegar fontes confiáveis e é um pouco complicado achar
essa porcentagem, cada lugar fala uma porcentagem, eu queria ver isso com bastante calma, depois a gente pode criar até um documento. Mas o lemon, ele tem uma quantidade absurda de limoneno na composição, tá? A grande parte dele é composta pelo limoneno. E também tem beta-pineno. O limoneno, gente, ele é muito conhecido por esse estímulo, né? Então, o lemon, ele é um óleo essencial que ele vai auxiliar muito no ânimo, né? Então, quando a gente inala um óleo essencial de limão siciliano, nós estamos partindo para um ânimo, porque ele tem muito limoneno. Então, olha que legal essas particularidades, né? Quanto maior o composto, quanto maior o monoterpeno que está presente ali, mais determinada característica vai estar atuando naquele óleo essencial. É aí que a gente diferencia cada um deles. Então, isso é muito, muito, muito bacana. Foco e concentração, por quê? Justamente por essa energia. Ele vai te energizar. Os óleos essenciais cítricos têm esse poder de energizar, de trazer essa clareza mental também. Por quê? Porque ele está te deixando centrado, ele está te animando, te energizando. Então, energizou, felicidade, né? Serotonina, dopamina, consigo ter mais clareza mental, consigo ter a eliminação ali da raiva, né? Vai amenizar e vai me ajudar no foco e na concentração também. Quando nós utilizamos por digestão, ou por ingestão, nós temos bastante digestão, é um óleo essencial muito digestivo e também é um óleo que atua fazendo um detox do nosso organismo, tá? Uma limpeza profunda. Limoneno, limpeza, lembrem do produto de limpeza. Então, o lemon é um dos óleos essenciais mais indicados para limpeza do nosso organismo, detox, né? Limpar as toxinas, limpeza do fígado, gordura no fígado, lemon. Então, olha só que bacana, né? Como os compostos atuam. A Su mandou ali que ela gosta de fazer um desengordurante natural com a casca dos cítricos. Olha só que maravilha, tudo que a gente está falando, a Su aplica no dia a dia dela. Que legal, muito obrigada pelo seu comentário, bem legal. E, gente, uma coisa também que eu vou falando com vocês aqui, a cada óleo essencial que eu vou comentando, são as combinações. A gente pode combinar óleos essenciais cítricos com outros óleos. Por exemplo, se você precisa de clareza mental, ânimo, você também pode colocar junto, pode inclusive colocar no difusor ou inalar na palma da mão junto. Um óleo essencial que seja condizente ali com o que você está fazendo. Por exemplo, o peppermint com o limão siciliano combina muito, porque o limão siciliano vai te animar, vai te energizar. Se você precisa também espantar o sono ao mesmo tempo, nada melhor do que você utilizar um óleo essencial que te ajuda a tirar esse cansaço físico, junto com um óleo essencial que te ajuda no cansaço mental. Então, por exemplo, Peppermint Lemon, ótima combinação para foco, concentração, para animar, para começar o dia, inalar na palma da mão. Vou falando outras estratégias aqui também, conforme a gente for falando dos outros óleos. Lime. Muita gente confunde. Jéssica, qual que é a diferença do lime para o limão siciliano? A gente já vai falar sobre isso. Coloquei até uma comparação ali dos dois. O lime ele é muito indicado para exaustão mental. Percebam que ele já não é tão rico em limoneno. Ele tem gama-terpineno também. Ele ajuda na concentração, na memória, ele eleva o humor, ele ajuda no entusiasmo também. Então, para questões emocionais, ele é super bacana, tá? Super incrível de utilizar da mesma forma que o limão siciliano. Já quando a gente faz a ingestão, aí nós temos o gama-terpineno ali que faz toda a diferença para diferenciar ele do limão siciliano. Ele ajuda mais ainda nas questões de inflamação. O limão siciliano tem propriedades anti-inflamatórias, tá? Tem propriedades incríveis para isso, mas o lime ele é ainda mais intenso para desinflamar. Então, por exemplo, se eu estou com uma dor de garganta, o lime tem uma composição mais propícia para estar me ajudando do que o limão siciliano. Não que o limão siciliano não me ajude, mas devido a essa composição um pouquinho diferente, ele atua de uma forma mais intensa nessa questão anti-inflamatória. Então, isso é muito, muito, muito bacana, é isso que vai diferenciando os óleos. E aí eu coloquei uma comparação aqui. Claro que não é só isso, tá, gente? Não é só essa a diferença entre os dois óleos essenciais, mas só para a gente comparar. O lime tem um pouco menos de limoneno e um pouco mais de gama-terpineno,
que ajuda mais nessa questão anti-inflamatória. Então, os seus efeitos anti-inflamatórios são mais abundantes do que o limão siciliano, cada um com a sua particularidade. Limão siciliano vai servir para diversas coisas. Então, a maioria de vocês tem o limão siciliano em casa e a gente sempre indica utilizar no mel ou como guarde para dor de garganta. Tá ótimo, tá certo. Ele tem propriedades anti-inflamatórias. Todos os óleos cítricos têm. Só que o lime tem de forma mais abundante, de forma mais potente. Tudo vai depender dos compostos, né? Da porcentagem que cada óleo tem de cada composto. Então, eles são muito parecidos, porque é tudo muito parecido, mas alguns detalhes fazem a diferença. Por isso que eles se complementam, né? E vale a pena ter todos eles em casa, se vocês puderem. Porque realmente eles se complementam muito, muito, muito. E agora o tangerina, o óleo preferido da Lilian, que ela até mandou ali. Agora nós temos mais um composto que faz toda a diferença. Tangerina, claro que como um bom cítrico, ele tem limoneno na composição, em abundância, tem muito limoneno. Mas agora nós vemos um novo composto que começa a fazer diferença, que é o mirceno. Mirceno. No tangerina nós já vemos o mirceno ali, dando a sua cara. E o que o mirceno traz? Começamos a ter óleos essenciais cítricos que também trazem calmaria. Então, não é que o limão siciliano, o lime não tragam essa calmaria, mas eles são mais limoneno, eles são mais estímulo, né? Alegria, né? Ânimo. Agora, o tangerina, ele já tem o mirceno já traz um pouco mais para calmaria. Então, é um óleo essencial que atua mais diretamente no estresse, por exemplo, quando eu inalo, porque ele tem um poder de me acalmar mais devido ao composto dele. Então, isso é mágico, isso é incrível, gente, a gente entender isso. Por que a gente indica o tangerina para quem está estressado e não o lemon? Pode usar o lemon também, mas o tangerina vai ter uma ação mais forte, por causa do mirceno. E ele é muito conhecido como óleo essencial da criatividade. Ele vai ajudar a estimular. Então, crianças que estão precisando de uma ajuda ali, né, de um estímulo nas atividades, ele é muito incrível. Colocar no difusor, para a criança é interessante colocar no difusor. Ajuda a reduzir a irritabilidade, acalma, traz sensações de felicidade, como um bom cítrico. E quando nós ingerimos, pessoal, fazemos a ingestão dele, ele é um óleo essencial poderosíssimo para a questão antioxidante, é um dos melhores, tá? E ajuda também no funcionamento intestinal. A maioria dos cítricos ajuda nisso, mas o tangerina é um dos melhores. Massagem na região do abdômen, sentido horário. Vai ali no sentido horário, dilui com óleo de coco, faz isso 2 vezes por dia, faz a massagenzinha sublingual. Luísa mandou ali, todos esses cítricos pode pingar 2 gotas sublingual? Olha, algumas pessoas toleram ingerir o cítrico sublingual de uma forma super tranquila, tá? Eu não gosto muito. Eu sinto, assim, dar uma queimadinha, arder um pouquinho. Cada pessoa tem uma experiência. Teria que testar. Não tem problema. Pode. Mas a maioria das pessoas prefere ir tomando na água ao longo do dia, que daí você já saborizou a sua água e tá colhendo os benefícios do óleo essencial. Tá bom? Mas pode, não tem contraindicação, tá, Luísa? Agora, sobre algo que eu ia falar antes de fechar o tangerina, a gente falou sobre combinar o peppermint com o limão siciliano. Agora, uma dica. Os óleos essenciais cítricos, eles têm um efeito muito rápido, né? O que acontece? Inalo, tem um efeito rápido. Consequentemente, esse efeito não vai durar tanto no meu organismo. O que eu posso fazer? Alguns óleos essenciais têm um peso molecular maior, como, por exemplo, o vetiver, o cedro. Eles não têm efeito imediato como os cítricos, por conta desse peso molecular. A gente já está vendo aqui que os cítricos são leves para o nosso organismo, né? As moléculas são pequenas. Já o cedro, o vetiver, tem moléculas grandes, que são mais difíceis ali de fazer efeito imediato. Vai fazer efeito, demora um pouquinho. Então, que tal a gente misturar? Esses complementos são perfeitos. Eu adoro a combinação cedro e tangerina, e lá na palma da mão mesmo.
você inala ou coloca no difusor, sem contar que o aroma fica incrível. A gente já vai falar sobre o Citrus Bliss também, que vocês vão ver. Como eu amo. Mas por que não utilizar os dois juntos? Porque eu tenho um efeito imediato do cítrico, onde eu consigo prolongar o efeito emocional, porque eu estou usando um óleo mais de maior peso molecular. Então, um complementa o outro. Não é que eu vou usar 2 óleos calmantes de uma vez. O que é isso? Para quê, né? Mas é para complementar. Então, eu pego um vetiver junto com tangerina. Uma criança que está precisando se concentrar na atividade e ao mesmo tempo ser criativa. Coloca vetiver ou cedro no difusor junto com tangerina, por exemplo. Perfeito. Então, uma dica de uso dos óleos cítricos, tá? Isso vale para qualquer um deles. Misturar com um óleo com peso molecular maior. A gente vai falar sobre o laranja também, uma misturinha que todo mundo conhece. White George com lavanda, né? A gente já vai falar sobre isso. Laranja. Gente, laranja é muito parecido com tangerina. Outro dia uma pessoa disse que comprou errado. Mandou para mim e falou, eu comprei errado, o que eu faço? Eu falei, olha, quer um conselho? Não tinha como mudar, né? Dá para você devolver, mas usa, porque é muito parecido. Eles têm propriedades muito semelhantes, porque a composição majoritária dos dois é limoneno e merceno, é o que mais está em abundância ali. Então, eles são muito parecidos. A gente já vai falar um pouquinho sobre a diferença. Mas ele é um óleo da flexibilidade, da calma, ajuda no sono, porque contém mirceno. Então, ao mesmo tempo que ele vai te animar, vai te trazer essa energia que todo cítrico traz, por ter o limoneno, ele também vai acalmar por conta do outro composto. Então, ele traz alegria, traz felicidade, ao mesmo tempo que acalma. Porque, gente, os óleos essenciais, a gente tem que entender que eles não são medicamentos. O medicamento, o que ele vai fazer? O medicamento tem um objetivo específico. Se eu estou com diarreia e eu vou tomar um medicamento para diarreia, o que o medicamento vai fazer? Ele vai diminuir as contrações do meu intestino, ele vai meio que congelar o meu intestino. Para quê? Para o meu intestino não trabalhar e eu não ir mais ao banheiro. É assim que a maioria dos remédios anti-diarreia funcionam, tanto que não é bacana utilizar isso. Você está mexendo na sua motilidade intestinal. Quando eu uso um óleo essencial para diarreia, ele não vai fazer nada disso. Ele só vai equilibrar o meu organismo para o meu organismo se recuperar daquela diarreia o mais rápido possível. E nas emoções não é nada diferente disso. Se eu tenho uma ansiedade, o que o remédio faz? Ele corta as minhas emoções. Quando a ansiedade vai vir, opa, ela veio, tô neutra, né? Ele vai trabalhar nos meus neurotransmissores, tapando ali, permitindo que eu tenha mais serotonina e tal, mas aí quando eu vou sentir alguma coisa, é como se o remédio estivesse camuflando. Os óleos essenciais, eles trabalham no equilíbrio, então por isso que um óleo essencial pode servir tanto para ansiedade como para depressão, porque para ansiedade tem que acalmar, mas para depressão tem que animar. Como que acontece isso? Não importa o que você esteja precisando, o óleo essencial ele vai agir no seu sistema límbico e vai trabalhar suas emoções, vai equilibrar as emoções, diferente de medicamento. Por isso que tem medicamento que é mais focado na ansiedade e outro que é mais focado na depressão. Então, quem já usou medicamento controlado sabe, né? Quem está deprimido, o médico vai indicar um medicamento que vai te animar, vai te trazer, mas o ansioso já não precisa disso. Ele precisa acalmar. Então, cada medicamento vai agir de uma forma. Os óleos não têm isso. Eles vão agir no equilíbrio. Então, eu uso o exemplo também da diarreia, que é mais fácil da gente entender o equilíbrio. O Zengest não vai travar o seu intestino. Então, é isso. O óleo não vai te deixar elétrica ou dopada. Ele vai equilibrar as suas emoções. Por isso que o óleo essencial de laranja pode te ajudar num dia desanimado e também pode te acalmar num dia desesperador, um dia cheio. E ele também é muito bom para intestino preso e digestão, quando utilizado massagem e também tomando. A Lívia mandou ali. Tive relatos em crises de colite, o tangerina, no caso, né? Maravilhoso para o intestino. Que legal, muito, muito bom. E, gente, falando das combinações, né? O laranja, uma dica: se você quer usar para foco, para concentração, para ficar mais animado, combina com peppermint. Daí você se anima, foca. Quer utilizar para dormir melhor? Para acalmar, usa com lavanda. O lavanda vai auxiliar, uma combinação maravilhosa. E aí, pensando nessa questão de utilizar junto com o óleo de peso molecular maior, o lavanda casa muito bem. Eles têm essa junção,
lavanda com peso molecular alto, né? Vai interagir bem e vai te acalmar, vai te dar um efeito mais prolongado. Pode inalar na palma da mão no final do dia para dormir melhor. E aí, Jéssica, você me falou que o tangerina e o White George são praticamente iguais, né? Eles são muito parecidos. Mas eles têm diversas diferenças também, que são pequenas, né? Mas uma delas é a questão do tangerina ser mais antioxidante, devido à quantidade maior de gama-terpineno. Então, olha só os pormenores, gente. Isso é muito mágico, é emocionante saber disso, né? Os pormenores. Óleos tão parecidos, tão semelhantes em efeito, mas que um, por ter um pouquinho mais do composto do que o outro, tem efeitos antioxidantes mais potentes. Então, isso é muito bacana. Bergamota. É muito importante falar sobre o bergamota, gente, porque ele é um óleo essencial que tem um composto um pouquinho diferente. Ele é rico em linalol, linalol, que é um composto que trabalha mais a questão da calmaria, de forma bem mais intensa, tá? Então, é um composto diferente, não é um composto que tá nos outros cítricos em abundância, ele é exclusivo do bergamota, tá? E isso faz com que ele tenha uma ação completamente diferente de todos os outros. Todos os outros. Então, para a questão do emocional, o bergamota é bem assim, não diria que é mais intenso, mas ele é muito mais completo. Ele é perfeito, tanto para ansiedade como para depressão. Ele vai trabalhar a agressividade, ele vai trabalhar as nossas emoções de uma forma muito mais intensa. Então, eu falo que se você ainda não tem o bergamota como seu queridinho, você precisa. Até a Lilian, viu? Tô pensando aqui, Lilian, será que você não transfere o seu amor do tangerina para o bergamota? A gente sempre tem os preferidinhos, né? Tô brincando, todos são maravilhosos, gente, mas realmente. Então, pessoas com depressão, se possível utilizar o bergamota, maravilhoso, porque vai ter um efeito emocional ainda mais potente. Para casos mais extremos, assim, padrão ouro, sabe? Justamente por esse composto diferente. Então, maravilhoso, um composto diferente de todos os outros cítricos. Ele não tem um sabor agradável ao paladar. Alguém aqui já experimentou? Eu achava que era delicioso. Eu coloquei na minha água, eu estraguei uma garrafinha de água assim, porque eu não gostei, né? Pode ser que alguém goste, mas ele não é igual aos outros óleos cítricos para tomar. Então, pode ser ingerido, mas de preferência em cápsula, no mel, porque na água não dá certo como os outros cítricos. Foi uma situação frustrante. Eu achei que seria delicioso e não foi. Então, gente, bergamota dá para utilizar também, tá? Para infecções, enfim, para diversas questões, mas usem em cápsula. Mas usem de forma aromática, porque ele é assim maravilhoso, maravilhoso. Tem que ter no dia a dia. Usar junto com balance. Nossa, é maravilhoso para o emocional. Mônica mandou um comentário fofo ali. Obrigada, Mônica. Muito querida. Sempre um amor, né? Sempre querida. Muito obrigada. Lilian mandou ali. Eu amo bergamota. Crises de pânico associado a cedro salvou minha mãe. E o cheiro dele no difusor é sensacional. Que legal, Lilian. Nossa, eu fico feliz pela sua mãe. Olha só, o óleo essencial atuando numa crise de pânico, gente. Então vejam que situação delicada, né? Onde o óleo atua de forma fantástica. E a complementação, o cedro junto com o cítrico. Olha que legal, perfeito. Muito, muito bom. E agora falar sobre o grapefruit. Gente, por que o grapefruit é tão indicado para emagrecimento? Ele tem dois compostos leves, né? Pequenos, né? Que é o limoneno e o beta-pineno. Mas uma curiosidade: o grapefruit tem um componente que chama nutcatona, nem sei pronunciar direito isso. Mas é um outro composto maior, não é uma substância, né? Não é uma molécula pequenininha, igual a gente está entendendo, é mais pesada. Só que essa molécula, que é mais rara, né? Que não tem nos outros cítricos, que dá esse toquezinho mais amarguinho e que ajuda no estímulo do metabolismo. Então, por isso, o óleo essencial de grapefruit é o óleo essencial mais indicado para o metabolismo. Por isso que para emagrecimento é melhor do que o lemon. Ah, Jéssica, mas eu tenho o Kit Brasil, não posso usar o lemon para emagrecimento?
Pode, mas para estimular o seu metabolismo mesmo, você precisa desse composto que só tem no grapefruit. E aí o Metapower, por exemplo, tem o grapefruit na composição e tudo mais, mas o óleo essencial cítrico puro, né, é o grape, que vai te auxiliar nisso. Então, uma curiosidade aí sobre esse óleo cítrico um pouquinho diferente. Ele também vai ajudar, como todos eles, na alegria, no entusiasmo, na energia, né? Vai ajudar em tudo isso. Mas o foco dele geralmente é mais na celulite, a mulherada ama, né? Retenção de líquido, pode ser utilizado na água, pode fazer uma massagem com ele diluído no óleo de coco. Então é super, super, super bacana. E agora chegamos no meu queridinho, que tá aqui do meu lado, Citrus Bliss. Gente, tem como juntar tudo isso que a gente falou de uma vez só? Tem, com Citrus Bliss. Tem coisa melhor do que isso, gente. Para mim, esse é o melhor aroma da doTERRA no difusor. Com o cedro, transforma o meu dia a dia. Porque o aroma é incrível. Se você receber uma visita na sua casa e colocar Citrus Bliss na grande maioria ali do difusor e complementar com umas 2 gotinhas de cedro, gente, a pessoa chega e fala: Meu Deus, o que é isso? Porque fica delicioso. Então, além desse aroma maravilhoso, ele tem praticamente todos os óleos cítricos na composição e ainda com um toquezinho de baunilha, que faz o aroma dele ser maravilhoso. Ele só não vai ter o lime, mas ele tem wild orange, lemon, grapefruit, bergamota, tangerina. Tem como ser melhor? Tudo aquilo, tudo de bom que a gente falou, de todos os óleos, a gente tem aqui, misturado nesse frasquinho. Por isso que ele é o meu preferido. Todo mundo que me conhece sabe que desde 2021, a Júlia também, ó, ela é minha irmã, a gente tem uns gostos parecidos. Desde 2021, desde 2020, que foi quando eu conheci os óleos, mas eu acho que o Citrus Bliss eu conheci em 2021. Então, 4 anos que eu não deixei de ter ele como meu preferido, tá? Eu amo cítricos, mas o meu mix da alegria cítrica, eu que denominei dessa forma, não sai de perto de mim. Ele é muito, muito, muito maravilhoso. Então, experimentem. A gente consegue colher tudo de bom de todos os óleos misturadinhos nesse frasquinho. E nós temos também, para finalizar, eu também amo esse, tá? Não é um amor tão grande quanto o do Citrus Bliss, mas também é um amor. Eu tenho uma relação de amor ali com ele também. Esse é o mix da energia cítrica. Quando você precisa começar o seu dia animado, esse mix é maravilhoso. Ele tem laranja, que é o wild orange, grapefruit, né, que traz essa energia, e ele tem peppermint junto. Então, lembra que a gente falou de misturar o peppermint, que traz essa energia física também, que muitas vezes nós estamos cansados fisicamente, às vezes não dormiu à noite, né? Não é só cansaço mental. Às vezes a gente não quer só melhorar a mente. O peppermint vai ajudar também nesse cansaço físico, né? Então, tô cansada fisicamente, tô com sono, mas também quero. Tô cansada de tudo, mentalmente, Sunny Citrus. Ele é maravilhoso, ele já tá pronto, só colocar no difusor. E, gente, antes de finalizar, é importante também, não coloquei aqui no slide, mas não esquecer que, por mais que os óleos essenciais cítricos não sejam extraídos do líquido, né, do suco ali do fruto, eles também são fotossensíveis. Então, não pode utilizar o óleo cítrico e sair no sol. Então, se você inalou na palma da mão, não encostar no rosto, tá? Tomar muito cuidado. Vai inalar, inala de longe, né? Não encosta. Depois lava suas mãos com um sabonete em abundância. Não recomendo tanto o uso tópico. Vocês veem que eu nem falei muito sobre isso, porque pode dar problema depois com a questão do sol. Então, se for usar uso tópico, é mais no abdômen, porque tem gente que fala, eu posso usar nos pulsos, atrás da orelha, e se for sair no sol depois, é complicado. Então, não esqueçam dessa parte, tá? Tomem cuidado com o sol, sempre lavem bem as mãos e bora aproveitar esses cítricos. A Marli mandou ali. Eu amo esse, inclusive em gotas para creme pré-treino. Queima as gordurinhas. Que legal, muito bom ali. Dá para diluir no creme neutro, né? Muito bacana, o grape. Gente, o que eu desejo para vocês hoje, para a gente finalizar, é que os cítricos tragam mais luz, leveza e alegria para o seu dia a dia. Se você ainda não tem os cítricos incluídos na sua rotina, hoje é o dia, hoje é um marco no dia a dia de vocês.
a partir de amanhã já começar com esse uso constante, já dá para dormir hoje, já dá para fazer uma misturinha ali de lavanda e white orange no difusor, maravilhosa, deixar aquele quarto com aroma incrível, unir o lavanda com white orange para melhorar o efeito no organismo. Então agora todo mundo está entendendo isso. Complementar complementar ali ou com óleo floral ou com óleo mais aterrador, né, vetiver ou cedro, e bora aproveitar tudo que esses óleos têm de bom e ter muita alegria, muita felicidade no nosso dia a dia, que a gente merece, né? A gente merece muito. Pessoal, eu vou para o sorteio agora, e enquanto isso, podem me mandando as dúvidas que vocês tiverem, me mandem tudo. Enquanto eu vou abrindo aqui o sorteio, vocês podem me mandando. Que eu sei que muita gente tem dúvida, às vezes acaba não mandando, não é mesmo? Podem ficar à vontade. Vamos lá. Eu estou abrindo aqui, um momentinho. Se alguém quiser compartilhar alguma experiência também, a gente ama, viu, gente? Vocês sabem disso. Saber das experiências de vocês. Deixa eu ver ali a Andresa. Comer uma fruta cítrica após o almoço potencializa a absorção de ferro. Então, poderia tomar uma gotinha dos cítricos. Andresa, bem colocado. Eu só preciso confirmar, porque assim, no caso, os óleos essenciais, eles não têm a vitamina C, que é o que tem no líquido dos frutos. E é justamente as vitaminas, os nutrientes que tem ali que fazem essa absorção do ferro. Então, assim, praticamente certeza que os óleos essenciais não teriam esse efeito, infelizmente. Então, a gente teria que continuar comendo a laranja, enfim, a poncã, tangerina, cada um chama de um jeito, né? Após o almoço, porque os óleos não têm nutrientes, né? Não têm vitaminas. Então, nesse caso, não substituiria, infelizmente. Mas eu vou dar uma pesquisada melhor, ver se tem algum composto ali, mas provavelmente é isso que eu te falei mesmo, tá? Não dá para substituir. Mas também é muito gostoso, né? Comer a frutinha ali depois do almoço. Deixa eu ver aqui. Tô copiando aqui os nomes para o sorteio. Vamos lá. Pessoal mandando que gostou da aula. Obrigada, gente. Que bom que vocês gostaram. Ótimo. Fico feliz com isso.